Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos na vida, seja nos relacionamentos, no trabalho, na demanda excessiva da nossa vida pessoal, todas essas dificuldades estão ligadas aos nossos padrões, padrões de crenças, de comportamento, de pensamentos, e tudo isso faz parte da nossa forma de ser, da nossa famosa personalidade. Quando a gente não se conhece bem, a gente pode se sentir perdido, a gente pode repetir os mesmos erros, sabe? Quando a gente está ali fazendo as mesmas coisas erradas, sem conseguir sair do lugar, nos frustrar, sem entender o porquê. Então, imagine que você está embarcando em uma viagem. Não é muito mais fácil e proveitoso ter uma espécie de guia, um GPS, uma orientação do caminho? Um mapa para te ajudar a entender onde você está, para onde você pode ir, quais são os caminhos mais fáceis, os mais difíceis, os obstáculos que a gente pode encontrar. E por que eu estou te trazendo isso? Porque conhecer a sua personalidade é como ter um mapa de você mesmo. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre a importância de conhecer a sua personalidade, te apresentar alguns dos testes psicológicos que eu uso e que ajudam muito na sua jornada de autoconhecimento. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, com muito carinho. Procuro trazer aqui de uma forma mais natural possível, mais leve, para que seja útil e gostoso para você também. Eu já te convido a compartilhar esse podcast com todo mundo que pode se interessar por esse tema, nos grupos aí da família, dos amigos, nas redes sociais e onde você entender que vai ser útil para as pessoas. Combinado? Primeiro, é importante frisar que na TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é a linha teórica que eu atendo, a gente não tem um teste psicológico específico para personalidade. Na TCC, a gente trabalha com inventários, com questionários, com perguntas para identificar padrões de pensamentos, de crenças que orientam sobre um plano de desenvolvimento terapêutico. Mas na minha prática clínica, eu gosto bastante de utilizar os testes. Eu aplico alguns, sempre validados pelo Conselho de Psicologia, e eu recebo feedbacks bem positivos dos clientes, porque eles ajudam nas reflexões para a gente se conhecer melhor, para mapear esses padrões. E é claro que o teste não vai ser uma revelação mágica, né? Em que nós vamos trazer para vocês um tanto de informação que você nunca ouviu falar. Não é bem assim. Várias coisas que vão aparecer nos relatórios, você já sabe sobre você, mas outros apontamentos vão ser novidade. Nesse ponto, a gente amplia o seu mapa mental, a gente entende quais são os prós, os contras, as forças, as fraquezas. Conseguimos fazer uma análise mais apurada, digamos assim, de qual o caminho de desenvolvimento pessoal que vai funcionar melhor para você. E falando de mapa, um dos testes psicológicos que eu uso chama MAPA. Ele é moderno, ele é bem atual, tá? Validado pelo Conselho de Psicologia e que ajuda a entender diferentes facetas da sua personalidade. Ele vai ter vários modelos de relatórios, tem para cargos administrativos, tem para cargos de gestão e tem também para essa orientação de autoconhecimento, tá? Como que a gente entende o mapa? Vamos fazer ali de todas essas facetas, vai aprender lá o que está crítico, o que está adequado, o que está acima do esperado, na forma como você lida com os desafios, como você se organiza, como você se planeja, os seus traços emocionais, sua inteligência emocional. E tem muita coisa, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, resiliência, enfim, eu poderia ficar, porque ele é enorme e tem várias características. Imagine ter o resultado do seu mapa na sua mão e que vai mostrar uma alta tendência a ser uma pessoa muito comunicativa e, ao mesmo tempo, trabalhando em um lugar sozinho, sem ter como conversar com ninguém. Então, assim, a gente vai entender, olha, o seu estilo de personalidade tem essas facilidades e o seu trabalho ou a sua vida pessoal hoje
tem essas dificuldades. Então, assim, como que a gente une o útil ao agradável? O que precisa ser melhorado, né? Isso pode te ajudar a entender por que você se sente energizado ao estar com outras pessoas, ou talvez precise de mais interação social, ou o contrário, se sente mais produtivo quando está mais focado, né? Ou o resultado pode apontar para uma pessoa mais cautelosa, que gosta de tomar decisões ponderadas, que vai assumir riscos de forma bem comedida, enfim. O teste mapa, ele é muito bom, várias empresas usam, inclusive para cargos executivos, pela complexidade, pelo tamanho dele, tá? E eu uso muito nas mentorias de carreira, principalmente. Temos também o teste QATI, que é o questionário de avaliação tipológica. Ele é baseado nos tipos psicológicos de Jung, que é uma outra linha da psicologia, e que também serve como uma bússola, que vai te ajudar a entender suas preferências em relação a como você direciona a sua energia, como você coleta suas informações, como você toma decisões, como você se orienta no mundo. Os tipos psicológicos, eles vão trazer assim características como extroversão, introversão, sensação, intuição, pensamento, sentimento, tá? Então ele vai ter assim as polaridades e dentro dessas polaridades onde você se posiciona. Então eu já atendi pessoas muito extrovertidas ou muito introvertidas, ou gente que estava ali no meio do caminho. Gente que toma as decisões excessivamente pela intuição, pelo feeling, e gente que toma decisões baseadas em dados, fatos, de forma racional, tá? Então, assim, a gente vai entender qual é o padrão de pensamento daquela pessoa e, a partir disso, quais são as formas de se relacionar melhor. Eu já apliquei o teste QATI, que também é muito utilizado em avaliação psicológica em empresas, mas eu já apliquei ele em alguns processos terapêuticos. Uma das minhas clientes tinha muita dificuldade de se comunicar com o esposo. Ela não entendia essa questão de que as pessoas são diferentes, têm linguagens diferentes. O foco principal do processo terapêutico dela foi desenvolver comunicação, principalmente no casamento dela, tá? E o QATI foi muito importante porque ela entendeu que ela e o marido tinham jeitos opostos de tomar as decisões, tá? E, ao mesmo tempo, podiam ser complementares, desde que ela fosse um pouco mais flexível e ele também fosse um pouco mais flexível, eles iam conseguir dialogar melhor. Isso foi, assim, uma virada de chave no relacionamento dela, tá? Então, pense em alguém que descobre uma preferência por pensamento, por ser racional na hora de tomar decisões. Isso vai ajudar a entender que ele é mais lógico, que ele é mais objetivo, que ele vai estar sempre buscando dados, fatos, evidências, mas que nem todas as decisões precisam ser assim, né? Por outro lado, alguém que tenha preferência mais pelo sentimento pode valorizar mais as emoções, o relacionamento com as pessoas, isso vai ter um impacto nas decisões. Você quer ver um exemplo recente? Um cliente, gerente de uma grande empresa, estava bem chateado com algumas demissões que ele ia fazer e ele seguiu o caminho dos dados, fatos, lógica, e pela lógica, pelos números, de fato, ia precisar reduzir o quadro da empresa, mas ele estava sofrendo demais, ele estava entrando em crise com isso. E aí, dentro do teste psicológico, a gente identificou que ele era uma pessoa que valorizava mais os relacionamentos, as emoções. Ele conseguiu entender isso, ele conseguiu entender assim, nossa, eu estou me sentindo culpado, porque as pessoas estão ficando desempregadas, mas depois ele também entendeu que não era culpa dele, né? Tinha uma série de outros dados e fatos que impactavam naquilo. E a gente encontrou uma solução no meio do caminho, digamos assim, que foi ajudar as pessoas que iam ser demitidas a se recolocar no mercado. Então, ele nem tomou a decisão de eu não vou demitir, porque isso não daria certo, a empresa não tinha condição financeira para seguir com isso, e nem simplesmente demitiu, porque ele não ia se sentir bem com aquilo. Então, ele achou uma decisão que tomava
parte, né, digamos assim, das duas necessidades. E eu estou contando para vocês coisas que eu atendo os meus clientes assim nos bastidores, mas para vocês pensarem, porque tem muita gente que acha que teste psicológico é aquilo que a gente faz num concurso, né? É aquilo que a gente faz num processo seletivo para entrar na empresa, que é uma avaliação apenas, mas não. Eles podem ser muito úteis no seu processo terapêutico. Eles podem ser muito úteis para que você se compreenda, entenda a origem dos seus conflitos internos e aprenda a lidar com eles. Funciona muito bem. Por último, mas não menos importante, eu uso também o NELPI. O NELPI, ele trabalha com 5 dimensões da personalidade. Ele é um dos testes mais reconhecidos no mundo inteiro, porque ele usa a técnica que a gente chama do Big Five, ou 5 grandes fatores, que tem o neuroticismo, que a tendência a sentir as emoções negativas, a extroversão, que tem a ver com a sociabilidade, a busca por estímulos, a abertura à experiência, que tem a ver com a curiosidade, a apreciação por novidades, a amabilidade, que é a cooperação, a gentileza, é o quanto aquela pessoa é mais fácil de se relacionar, e a conscienciosidade, que a gente pode pensar em comprometimento, organização, responsabilidade, tem a ver com esforço, sabe? E cada uma dessas dimensões é dividida em outras 6 facetas mais específicas. Então, a gente vai ter ali um panorama bem completo, com quase 30 características. Na verdade, com exatas 30 características. E esse resultado vai mostrar o quanto a pessoa também pode estar desequilibrada em algumas facetas. Então, eu pego uma pessoa que, por exemplo, tem uma extroversão muito alta e, ao mesmo tempo, uma amabilidade, que é o relacionamento com as pessoas, muito baixo. Essa pessoa ela vai estar sempre em crise. Ela ou vai se manifestar tentando agradar demais o outro, ou vai ser uma pessoa que chutou o balde para o outro e só pensa em si mesma. Então, a gente vai atuar nessas distâncias, sabe? Porque não existe personalidade certa ou personalidade errada. A gente sempre vai trabalhar em terapia assim, o que essa pessoa quer, o que você quer na sua vida, como você quer viver, o que é importante para você, o que é valor para você e o que pode estar te atrapalhando nesse caminho, né? Então, a pessoa de neuroticismo muito alto, eu inclusive consigo entender se é um caso de depressão, né? Se é uma pessoa com tendências a ter depressão, temos também um indicador de ansiedade, indicador de raiva. A gente consegue, a partir do NELPI, avaliar a inteligência emocional de uma forma bem completa. E além desses testes psicológicos, vamos ter também outros inventários, outros assessments, são inúmeras as ferramentas. Eu sempre procuro entender bem a necessidade da pessoa, os objetivos dela, para não escolher. A pessoa, né, tem gente que vai para alguns processos por aí, faz 10 testes psicológicos, não recebe devolutiva adequada de nenhum, não faz plano de ação, de desenvolvimento de nenhum e fica mais perdido do que quando começou o trabalho. E aí eu não acredito nisso, tá? Porque não basta só fazer testes avulsos, tem que dar significado, tem que interpretar dentro do contexto de vida daquela pessoa. Então, se você procura esse tipo de trabalho, é importante procurar pessoas com experiência, pessoas que têm esse viés de análise de perfil muito bem definido, né? Esses testes são ferramentas que auxiliam no processo de autoconhecimento, mas eles também não definem quem você é de uma forma completa e imutável, tá? Para a TCC, a personalidade é dinâmica, ela pode evoluir ao longo da vida e o mais importante é usar essas informações como um ponto de partida para reflexão, para o seu crescimento pessoal, para a construção de uma vida mais autêntica, mais satisfatória. E o acompanhamento da psicóloga clínica é fundamental para interpretar esses resultados e para colocar eles no lugar certo aí no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Combinado? E eu sei que tem muita gente que acha
que psicoterapia é para doido. Infelizmente, 2025 eu ainda escuto isso. E a psicoterapia, na verdade, é para todo mundo que quer ter uma vida melhor. É para todo mundo que quer se sentir melhor, que quer se sentir mais confiante, mais seguro, ter uma autoestima melhor, se comunicar melhor, se relacionar melhor, ser uma pessoa melhor, lidar com os traumas, lidar com os conflitos internos, com aquilo que está impedindo a pessoa de crescer, né? E os testes psicológicos são uma das ferramentas que a gente usa para isso. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você. Compartilhe com todo mundo que possa se beneficiar dessa visão e me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisado sempre que eu colocar um conteúdo novo no ar. Combinado? Um abraço e até o próximo podcast.